horas. As notícias na Rádio Observador com o jornalista Miguel Gato. Arranca daqui a uma hora o Congresso do PSD. Luís Montenegro enfrenta hoje vários desafios. Pedro Passos Coelho e o chumbo da reforma laboral. Os trabalhos arrancam às 10 da manhã. Luís Montenegro é candidato único, depois de ter deixado um desafio nas entrelinhas a Pedro Passos Coelho. Ora, o Primeiro-Ministro e líder do PSD vai realizar esta manhã uma reunião magna no Velódromo de Sangalhos, em Anadia, e surge perante os militantes sociais-democratas um dia depois de o Governo ter falhado a aprovação da reforma laboral. Miguel Viterbo Dias. É o tema que vai marcar os 2 dias de discussão. O voto contra do Chega deixou o PSD isolado na reforma laboral, com a esquerda a aplaudir de pé a derrota da iniciativa. Depois de dias a carregar no discurso de que o PS era o partido que impedia a concretização de reformas, agora os sociais-democratas ficam sem parceiros e procuram relançar o ímpeto político. Luís Montenegro foi candidato único numas eleições diretas com uma elevada abstenção e depois de ter desafiado Pedro Passos Coelho a apresentar um caminho alternativo. O antigo líder do PSD não deverá aparecer no Congresso, mas os alertas ecoam entre os militantes. Em período pré-verão e a meio de um campeonato do mundo de futebol, a resposta a este pacote laboral e a forma como o Governo se vai relançar após a derrota são os temas em destaque nestes dias. O coordenador de política da Rádio Observador, Miguel Viterbo Dias, com a antevisão do Congresso do PSD, Luís Montenegro deverá discursar pela primeira vez neste Congresso, perto das 11 da manhã. E o Observador vai estar em emissão especial durante este fim de semana para acompanhar este Congresso do PSD. Vamos acompanhar também o discurso inaugural de Luís Montenegro esta manhã, em direto, é logo depois das 11. André Ventura justifica o chumbo da reforma laboral, o Chega culpa o Governo. Sim, Ventura diz que tentou até à última da hora um consenso com o Executivo da AD sobre a reforma laboral. Foi numa conferência de imprensa na sede do partido, ontem à noite. O Chega não quis reagir logo depois do chumbo da reforma laboral, no início da tarde, na Assembleia da República. Preferiu reagir à noite. O Presidente do Chega afirma que o Governo escolheu seguir sozinho. O Governo optou por seguir em frente e dizer que nenhuma mexida na idade da reforma podia ser feita porque desequilibraria todo o sistema de pensões. Procurei, até à última hora, que fosse possível chegar a um consenso. O que não posso, porque a consciência não permite e porque os eleitores também não o permitiriam nem aceitariam, é trair a visão fundamental que temos de que uma reforma ou dita reforma laboral possa transformar-se num instrumento de perseguição sobre quem trabalha e destruição da economia portuguesa. O que aconteceu hoje no Parlamento não se trata de nenhum cálculo político, trata-se de defender precisamente aquilo que de mais precioso temos em Portugal. É o que garante André Ventura. O Observador sabe que o PSD foi apanhado de surpresa com este recuo do Chega. Na quinta-feira, durante o debate quinzenal, o líder parlamentar Hugo Soares, aliás, no debate quinzenal foi na quarta-feira, o debate da proposta da reforma laboral foi na quinta-feira e foi aí que o líder parlamentar Hugo Soares garantiu que a proposta iria ser aprovada. Mas ontem tal não se verificou, houve um volte-face, a proposta caiu com os votos contra do Chega e de toda a esquerda, apenas o PSD, o CDS e a Iniciativa Liberal votaram a favor. E a Ministra do Trabalho recusa uma derrota pessoal e do Governo pelo chumbo da reforma laboral. Maria do Rosário Palma Ramalho entende sim que esta foi uma derrota, mas para o país. Eu julgo que é sobretudo uma derrota para o país, porque de facto perdeu-se uma oportunidade histórica de permitir que Portugal avançasse numa matéria em que está muito mal na cauda da Europa, em termos de salários, em termos de produtividade, e esta reforma contribuía de uma forma equilibrada, ou seja, sem desvanecer de modo algum os direitos dos trabalhadores, no sentido de pôr Portugal mais próximo da Europa. E ao não conseguirmos isso, naturalmente que é uma oportunidade perdida para o país. É o que entende a Ministra do Trabalho, Maria do Rosário Palma Ramalho, declarações ontem no Parlamento. Também ontem o Primeiro-Ministro garantiu que o Governo não vai desistir da reforma laboral. E Miguel, para este fim de semana está prevista uma onda de calor. Os termómetros vão chegar muito perto dos 40 graus e a várias regiões do país.
Sim, 39 graus em Évora, 38 em Castelo Branco e Beja, sendo que para Lisboa as temperaturas vão hoje atingir os 33 graus. Há 8 distritos do interior norte, Alentejo e centro sob aviso amarelo do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. As temperaturas altas vão manter-se nos próximos dias e vão também aumentar esse número de distritos sob aviso amarelo do IPMA. E face ao aumento das temperaturas, a GNR reforçou os meios para a prevenção e detecção precoce de incêndios rurais. Sim, com 210 patrulhas móveis diárias, 20 adicionais asseguradas pelas Forças Armadas, foi hoje anunciado pela Guarda Nacional Republicana. O IPMA põe hoje mais de 20 concelhos do país em risco máximo de incêndio rural, na região centro e também no Algarve, mas nos próximos dias o risco aumenta também para a região norte de Portugal continental. Está marcada para hoje, em Lisboa, uma manifestação do movimento Vida Justa em causa a decisão judicial do processo do caso Odair Muniz. Uma decisão que este movimento considera injusta e também desumana, é o que diz o movimento Vida Justa sobre a pena suspensa de 3 anos e meio aplicada ao agente da PSP que atingiu Odair Muniz a tiro numa operação policial na Cova da Moura. O movimento diz também que quer chamar a atenção para o que considera ser o racismo estrutural da justiça em Portugal. Ora, esta manifestação arranca no Largo de São Domingos, de onde sai às 5 da tarde, vai até ao Largo José Saramago, em Lisboa. Apesar de não ter sido condenado à prisão efetiva, Bruno Pinto, o agente da PSP, foi condenado a pagar um total de 90 mil euros em indemnizações à família, mas a defesa de Odair e também o Ministério Público anunciaram que vão recorrer desta sentença, isto porque Bruno Pinto não foi proibido pelo Tribunal de voltar a ser agente da PSP, apesar de ainda estar suspenso de funções por determinação da Inspeção-Geral da Administração Interna. No Médio Oriente, esta madrugada foi marcada por novos ataques de Israel no sul do Líbano, isto apesar do cessar-fogo que está em vigor. Sim, ontem Israel e o Hezbollah acordaram um cessar-fogo mediado por negociações que envolvem os Estados Unidos e também o Qatar, mas as operações de Israel no Líbano continuam, pelo menos 3 pessoas morreram nas últimas horas. Ontem o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio anunciou que vai haver uma reunião em Washington entre representantes israelitas e libaneses para discutir um acordo de paz. Donald Trump terá conseguido convencer Benjamin Netanyahu a iniciar este processo de paz com o Hezbollah, mas para já os ataques continuam. O Irão volta a avisar os Estados Unidos que têm de garantir que Israel acaba com os ataques no Líbano. E ainda sobre esse tema, Miguel, apesar de ontem terem sido canceladas as negociações entre Estados Unidos e Irão, na Suíça, hoje essas conversações vão mesmo acontecer. Isto porque o enviado especial de Donald Trump no Médio Oriente, Steve Witkoff, vai viajar hoje para a Suíça para essa ronda inicial de negociações com representantes iranianos, depois da assinatura do memorando de entendimento para o cessar-fogo entre os dois países. Esta ronda que devia ter acontecido ontem, mas foi cancelada pela Casa Branca. Era suposto ir J.D. Vance, o vice-presidente dos Estados Unidos, de recordar que o memorando de entendimento alcançado entre Washington e Teherão prevê não só um cessar-fogo de 60 dias, também a abertura do Estreito de Hormuz e precisamente o fim dos ataques israelitas no sul do Líbano. E no Campeonato do Mundo, a Turquia é a primeira seleção a ser eliminada. Perdeu esta noite por 1-0 diante do Paraguai, a segunda derrota em 2 jogos para os turcos, uma surpresa para muitos, para uma seleção que muitos consideravam ter a hipótese de ficar no primeiro lugar num grupo com os Estados Unidos, Austrália e Paraguai. Por outro lado, os norte-americanos, comandados por Maurício Pochettino, viram ontem confirmada a passagem aos 16avos de final, após terem vencido a seleção australiana por 2-0, Estados Unidos e México, que são as duas seleções que já estão apuradas para a próxima fase. Estes são os resultados do grupo D. Já no grupo C, o Brasil goleou o Haiti por 3-0 e Marrocos venceu a Escócia pela margem mínima, 1-0. E hoje, Miguel, há muito mais futebol também para ver. Como se tem verificado nos últimos dias, Países Baixos, Suécia às 6 da tarde, Alemanha, Costa do Marfim às 9 da noite. Durante a madrugada há também Equador, Curaçao e ainda Tunísia, Japão. A seleção portuguesa continua a preparação para o jogo da segunda jornada da fase de grupos. Treina esta tarde em Palm Beach, 4 da tarde, hora de Lisboa. Para saber mais detalhes, João, é ouvir o Diário do Mundial, o relato do Miguel Cordeiro, que sai daqui a pouco tempo. Portugal que defronta na terça-feira o Uzbequistão. É isso mesmo, Diário do Mundial, que vai poder ouvir aqui na Rádio Observador depois do Jornal do Meio-Dia. Ponto final neste Jornal das 9.